Muito bem, nós vamos com outro vídeo resposta aqui, né? Eu gostaria neste momento de dar uma resposta aqui para uma jovem, né? Que também chama-se a mesma, Marlene Francelino, né? Aqui ela, há um dia atrás, ela postou aqui no comentário do meu canal e eu vou aqui dar o vídeo resposta da palavra dela. Ela me diz assim: paz do Senhor, pastor. Explica isso sobre o corpo de Jesus e dos anjos. São diferentes? E nós vamos ter o corpo de Jesus assim? Diz a Bíblia, né? Ela diz: paz do Senhor, pastor, explica isso sobre o corpo de Jesus e os dos anjos. São diferentes? E nós vamos ter o corpo de Jesus assim, como diz a Bíblia? Bom, ela estava assistindo o vídeo da loucura de crente nos últimos dias. Bom, irmão, eu vou dar aqui o meu entender, né? Embora eu tenha aqui algumas respostas minhas que eu tenho sempre guardado, e eu vou dar aqui entender. Elas perguntam se os anjos, né, são realmente se nosso corpo terá o mesmo, se nós seremos como Jesus. Ela quer saber como é o corpo de Jesus, como é o corpo de glória, aliás, né? E ela quer saber aqui sobre o corpo de Jesus e dos anjos, se são diferentes. Se o corpo de Jesus e dos anjos são diferentes, né? Bom, primeiro, a princípio, eu quero pedir a vocês aí que não inscreveu-se no meu canal, Leão Pentecostal, só vocês aí baixinho, inscreva-se, né? Quero dizer para vocês a princípio que todas as críticas aqui são bem-vindas, opiniões dentro do texto, do contexto, mas serão excluídas aqui qualquer afronta, né, à honra, né, etnias, será excluída aqui e bloqueado e denunciado. Então, se for para você entrar neste vídeo, para você chegar e me xingar isso, aquilo, outro, é melhor você nem assistir o vídeo. Porém, antes de comentar, assista o vídeo todo, para depois dar sua opinião. E se você tiver algum tema, coloque aí que eu vou fazer um vídeo resposta, eu vou responder as perguntas sim agora, né? Vai ter muito vídeo aí, tá bom? Então, como sabe, eu sou o pastor Sérgio, presidente, fundador da Igreja Pentecostal Graça e Paz, aqui no Brasil. A pergunta dela foi uma pergunta bem, né, bem nítida, né? Que ela me perguntou aqui sobre o corpo de Jesus e dos anjos, se são diferentes. Eu gostaria de trazer essa pergunta seguinte: quando a Bíblia fala que o nosso corpo será glorificado, né, a princípio, anjos, eles são espíritos, né? Os anjos, eles são espírito. Nós podemos entender que a Bíblia chama os anjos de ministradores, são ministros de Deus, né? Ministro de Deus para nos servir, ministro de Cristo para nos servir, né? Então, como eles são espíritos ministradores, como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14, né? Os anjos, eles são diferentes do corpo de Cristo. Para te dizer, né? Anjo, eles não têm carne e não têm ossos. São seres totalmente diferentes, embora algumas passagens do Antigo Testamento mostrem ele numa forma humana, né? Mas não quer dizer que eles são humanos, né? Não quer dizer que eles tenham corpo, não quer dizer que eles tenham carne e ossos. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, que os anjos, eles são diferentes realmente, o corpo de Cristo não tem nada, o corpo dos anjos não tem nada a ver com o corpo de Cristo. O nosso corpo,
né, nós seremos mais privilegiados. Na verdade, hoje, os anjos do Senhor Deus, eles são ministradores. Eles vieram para nos servir. É uma diferença de servirmos a Ele. Por isso a Bíblia aqui repudia, né, podemos ver que Abraão se prostrou diante dos anjos, o anjo repreendeu, e outros aí também. Anjo não tem que aceitar adoração e não temos que adorar anjos. Anjos não foi feito para ser adorados, né? Anjos foi feito para adorar a Deus, o Criador. Ele é, né, aqueles que ficam a serviço dos santos dado ordem por Deus. Como nós vemos lá no Salmo 91, capítulo 91, versículo 11. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra e os guarda. Quer dizer, uma coisa que eu quero dizer para você, que impossível é anjo pecar. Anjo não peca, né? O anjo já agora, ele não peca. Porque se nós formos estudar a angelologia, nós vamos ver o início, né, da criação dos anjos e da rebelião de Satanás com os anjos. Antigamente, né, os anjos, todos eles, isso aí é um estudo de angelologia, que a gente, né, podemos aí dizer, eles antigamente, antes de Satanás se rebelar contra Deus, eles tinham livre-arbítrio igual o ser humano hoje tem, né? Então, eles tinham. Então, depois que Satanás se rebelou contra Deus, aí depois que Deus expulsou, né, os demônios, Satanás e os demônios de lá, os anjos rebeldes, né, das hostes celestiais da glória dele lá, então, aí os que ficaram, né, uma terça parte se rebelou, e os que ficaram, Deus tirou o livre-arbítrio deles. Então, quando se tira o livre-arbítrio, só fica no controle total de Deus. Então, impossível, não é só aquela frase, Deus pecar e os anjos de Deus pecar. Então, os anjos de Deus não pecam e nem Deus peca. É impossível. Os anjos são fiéis. Se nós pegarmos uma palavra aí, um texto a qual Deus manda os anjos lá executar 185 mil soldados inimigos, né? Se Deus não mandasse parar, os anjos iam acabar com um anjo só ia acabar com todo mundo. Então ele matou numa noite só 185 mil. Agora, quando a Bíblia fala que o nosso corpo será glorificado, já é diferente de anjos, né? Já é diferente de anjo. O anjo, são 4 classes de anjo: anjo, arcanjo, querubins e serafins, né? A palavra os arcanjos, não existe os arcanjos. Até que me prove, dentro da Bíblia não achei escrito arcanjos. Então só existe um arcanjo. Se tiver mais, a Bíblia não cita. Só cita um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. E nós vemos a ação de Miguel, que assumiu, né, o lugar de Lúcifer, nas hostes celestiais, na glória de Deus. Até que seria uma história muito boa, né? Seria um estudo muito bacana, falar sobre os anjos, falar sobre essas coisas é muito boa. Eu gosto, mas esse não é o tema, isso é uma resposta que a gente está dando para a irmã que me perguntou se o corpo de Cristo é igual ao dos anjos, né? E se nós teremos o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo não é igual ao dos anjos, pelo contrário, é superior aos anjos, né? Você não já viu o superior ser subordinado ao inferior. Então, Cristo, ele é o Todo-Poderoso. Os anjos são servidores de Cristo. E nós fomos mais privilegiados do que os anjos, né? Porque os anjos são criaturas de Deus. Os anjos não têm a semelhança de Deus, imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque muitas das vezes eu nunca vi presentes, na presença, irmãos falando que Jesus apareceu para ele de asa, disse aquilo outro. Então, não. O que nós somos, a fisionomia de ser humano, também é o nosso Cristo. Assim a Bíblia diz, como ele é, nós também seremos. Seremos como? Nós já somos imagem e semelhança de Deus. Mas seremos como? Seremos glorificados, né, em nossos corpos,
Nós seremos assim como Jesus também foi glorificado no corpo dele. Então, nós seremos como ele. Então, a diferença é que anjos são espíritos ministradores para servir a humanidade, enviado por Deus, só aqueles santos de Deus. E já Cristo, né, ele já tem um corpo de glória. Então, nós podemos ver que as pessoas, eles se desesperaram, né, quando chegaram a ver Jesus, ficaram temidos, com medos, e falando que Jesus tinha aparecido ali. Eles gritaram, né, os discípulos, quando eles chegaram ali, eles gritaram, falando que Jesus seria um espírito, né, seria um fantasma, né? Gritaram, socorro, é um fantasma, Deus me livre, tal, aquilo outro. Jesus olhou e disse, não sou um fantasma, né? Você não pode me chamar de um fantasma, porque um fantasma, eles não têm carne e nem ossos, né? Eles não têm carne nem ossos. Então, veja aqui que um espírito não tem carne nem osso, mas eu tenho carne e osso, porque o corpo de Jesus foi glorificado. Assim como o corpo de Jesus foi glorificado, nós também seremos glorificados e seremos igual ao corpo do Messias. Porque a Bíblia diz assim como ele é, nós também seremos, né? Então, nós podemos ver no caso de anjos, né, que são apresentados como seres angelicais, sendo seres celestiais, eles não necessitam de matéria para viver, isto é, de corpo físico. Ele não necessita de matéria para viver, né? Eles não precisam desse corpo para viver, certo? Porque seria um corpo físico, então eles não precisam, né? Eles não precisam disso. Ainda que algumas passagens bíblicas, os mesmos aparecem em forma humana, em Gênesis capítulo 19, versículo 1 e 3, né? Aparecem essas aparições, não são regra geral, porque geralmente os anjos manifestam-se através de visões e de sonhos, né? Como vemos em Atos, capítulo 10, versículo 3, Daniel 4, 13, Mateus, né, capítulo 1, versículo 20 e 24, né? Então, quero dizer para você que uma pergunta eu quero dizer aqui, os anjos, eles não possuem almas, né? A resposta, eles não possuem almas. Eles não possuem almas, eles não possuem físico, eles possuem apenas espírito, né? Como diz a palavra, eu já repeti aqui, porventura todos eles espíritos ministradores enviados a servir, né, a favor daquele que hão de herdar a salvação. Então, lembra aí que ele não veio os anjos não são para servir ao mundo, mas sim aqueles que hão de herdar a salvação, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, né? Portanto, nós não devemos enganar. Corpo de Cristo é superior ao dos anjos. Você já viu o superior ser igual ao inferior, né? Já viu o Criador ser igual à criatura? Não existe. Então, o Senhor, ele, o único Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é uma trindade que sobre nós está a imagem e semelhança dele. Assim como existe Pai, Filho e Espírito Santo, existe corpo, alma e espírito, né? O corpo é o físico, né? A alma é o sangue, né? A alma é o sangue. E o espírito é também chamado o fôlego de vida, né? Que, na verdade, se torna aí também uma forma de uma pessoa. Então, como o anjo não possui almas, então, alma não possui carne, não possui sangue, então nós não podemos dizer agora aí que os anjos têm o mesmo corpo de Cristo. Cristo tem carne e tem ossos, porém, carne e ossos glorificados, né? Glorificados quer dizer, é mais poderoso, é mais elevado, é a matéria mais divina, né? Que os anjos não têm, Satanás não tem, que ninguém desses seres inferior ao nosso Criador, que ele criou, tenha, né?
Então, a Bíblia condena aí também a adoração a anjos, né? A Bíblia condena. Observe aí o que aconteceu com João, o apóstolo, né? E eu lancei-me aos pés do anjo para adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Né? Se algum incauto aí ou apostata quiser persuadi-lo a você adorar anjos, não caia nessa falácia, porque ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2:18. Veja, eu sou um pastor que trabalho muito com os anjos. Eu sou um pastor que trabalho muito com os anjos. O Senhor Jesus tem me mostrado sempre o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel, alguns querubins, serafins. A gente que está no trabalho de libertação, nós oramos a Deus em nome de Jesus para enviar os anjos para nos ajudar, para guerrear por nós, porque eles são espíritos e eles são espíritos guerreando com espírito. Então, o que dá poder, né, o que faz os anjos obedecer, né, a vir nos ajudar, é a sua fidelidade com Deus. Então, Deus dá ordem aos seus anjos para vir nos proteger. Então, eu trabalho muito com essa libertação. Eu peço ao Senhor. Você pode ver que Jesus, quando ele foi preso no jardim do Éden, Jardim do Éden. Volta essa parte aí. Jardim do Éden, não. Lá no Monte das Oliveiras. Quando Jesus foi preso lá, né? Pedro meteu logo a espada no Malco, né? Já cortou logo o orelhão da oi do bicho. E aí ficou aquele orelhão ouvindo o chão lá, ouvindo as pisadas dos soldados. Aí Jesus diz: Pedro, ó, com o ferro fere, será ferido, mete a espada na tua bainha. Não sabes vós que eu posso pedir ao Pai que me mande 12 legião de anjos? Então Jesus mostrou que a gente podemos invocar ao Pai, pedir a Deus, né, para que envie em nome de Jesus os anjos deles para guerrear ao nosso favor. É o meu trabalho. Eu oro a Deus e em nome de Jesus peço a ele para que ele mande os anjos para guerrear ao nosso favor. Porque eu não vejo pela carne espíritos, mas percebo, muitas das vezes a gente até vê. Então há uma guerra espiritual que é a fé da gente que chega até o Senhor, que nos garante autoridade. Pois diz a palavra de Deus, né, em Lucas 10:19, eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então você pode sim trabalhar com os anjos, você não pode adorar anjo. Adorar anjo não. Quem tem que chegar e vir para te servir é os anjos. Você vai, os anjos vão te servir, porque você é o eleito do céu, você é eleito de Cristo. Então o trabalho de libertação não é para qualquer um. O trabalho de libertação é para quem realmente tem uma intimidade com Cristo. Então esta aí, graças a Deus, eu tenho essa intimidade com ele porque ele me chamou. Então eu oro, eu meto bala com a Bíblia. Você pode me chamar de louco, mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, se eu creio e você não crê, o problema é seu. Aí é porque você não tem verdadeiramente aquela fé que chegou à minha, né? Então, a Bíblia diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte, arranca e lança-te ao mar. Às vezes o monte está no lugar certinho, mas você crê, você quer exercer sua fé. Alguém pode falar: para que você vai mudar esse monte para lá? Vai ficar ruim. Mas você fala: não, mas eu creio que esse monte vai mudar agora, e daí? Você vai pedir ele? Aí ele fala: eu creio, vai monte. E o monte vai obedecer, né? Você vai ficar realmente com a cara de tacho de todo tamanho. Então, fazer trabalho de libertação não é para qualquer um, não. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais grande, mas nós estamos já chegando ao fim aí dessa resposta. Então, voltando a dizer, né, os anjos do Senhor, eles são diferentes, eles não têm nada a ver, né, com o corpo de Cristo, né? Passa longe, né? Então, quando a Bíblia fala que o nosso corpo será glorificado, isso significa que o corpo será tomado pela glória de Deus, né? Ou como diria Paulo, né? Nós manifestaremos em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 5, né? Ele dizia assim, Paulo dizia que seremos glorificados. Em Romanos também 8:17. Ou que a glória será revelada em nós. Romanos 8,
18. Observe bem que a glória não será revelada para nós, mas em nós. Não será revelada para nós. Se será revelada em nós, é porque assim como o corpo de Cristo também, a glória foi revelada no corpo dele, também será na nossa. Então, Cristo passou pelas paredes, Cristo comeu peixe, né? Cristo andou, conversou com as pessoas vivas aqui na terra, evangelizando, né? 40 dias aqui ele passou na terra depois da ressurreição, e com certeza as pessoas pegou na mão dele, tocou na mão dele, né? Ou não, ou provavelmente não tocou. Mas eu acredito que sim, você pode falar que não tocou, porque Jesus permitiu que Tomé tocasse nele, né? Jesus permitiu que Tomé tocasse nele. Nós sabemos numa parte aí que ele disse para Maria, ainda não me deu tempo, que eu não subi ainda, não fui, né? Não cheguei ao céu, não fui glorificado nesse caso, né? Mas nós podemos ver que Tomé tocou nele, né? Então, voltando a dizer, Paulo está falando sobre a transformação do nosso corpo para que seja semelhante ao corpo da glória de Cristo. Então, nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, a expressão corpo glorificado significa que continuaremos com o nosso corpo, né? Mas no estado de glória, claro, restaurado da maneira que morreu, não, mas será restaurado, né? Agora, nesta vida, temos um corpo natural, fraco e corruptível, mas depois teremos um corpo espiritual poderoso e incorruptível, né? 1 Coríntios 15, 42 até o 44, nós vemos aí, que vai ser um corpo incorruptível. Incorruptível é um corpo que a morte não poderá mais matar, né? Agora, uma coisa eu digo, só que esse corpo, ele é composto só de carne, né, e de ossos. Por isso, nós vemos que a Bíblia diz que Deus não permitiu que quebrasse nenhum osso de Cristo, né? Nenhum dos ossos dele fosse quebrado. Justamente porque os ossos tinham que ser poupados para que, entendeu? Na ressurreição dele, né, Deus não precisasse restaurar. Então, como os ossos também ele foi glorificado, a carne foi glorificada, né, recebeu poder contra a morte, né, ele passa pelas paredes, sem abrir portas, sem isso, ele flutua, né, não voar tem que ter asa, né, no nosso entender, mas ele flutua a velocidades luz muito mais rápido do que qualquer anjo, né? O nosso Cristo, só de pensar, ele já está em outro lugar, né? Aliás, ele é onisciente, onipresente, onipotente, então ele está em todos os lugares, mas vamos supor que se sair daqui um anjo e com ele aqui, quando o anjo pensar em sair, ele já chegou. Não, aliás, quando o anjo pensar em sair, ele já está de volta no mesmo lugar. Então, essa é a glória de Cristo. Cristo nossa, é maravilhoso. Eu estou pensando, irmão, seriamente, quando nós recebemos esse corpo de glória, eu vou te falar uma coisa para você, viu? Vai ser maravilha demais. Então, lembre-se que quando Jesus ressuscitou, ele disse, sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos. Pode ver aí que, né, um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, onde que Jesus falou isso? Lucas, capítulo 24, versículo 39. Então, Jesus falou, apalpai-vos, né? Então, neste caso, voltando aí atrás, há uma prova aí que, com certeza, as pessoas pegou na mão dele, ele pregou, evangelizou, disse, muitas pessoas entregou a vida para ele. Aí a Bíblia diz que com ele também ressuscitou corpos santos também, né, que foram também glorificados como ele, porque para entrar no céu, aí nesse caso aí, né, com corpos santos, seriam glorificados. O importante ali é que não era espírito também que foi ressuscitado ali, não, né? Não foi um espírito que saiu andando com Jesus, não. Era corpos igual de Cristo. Era corpos igual de Cristo. Então, aqueles corpos também que foram ressuscitados, né? Eles também foram glorificados, né? E a Bíblia diz que muitas pessoas conheceram aqueles corpos que andavam ali, por aquela cidade ali, tiveram um conhecimento. Então nós vemos aí que Jesus disse, lembra-se quando ele disse, sou eu mesmo, apalpai-me, né, e verificai, porque o Espírito não tem carne, nem ossos,
Então, os anjos não têm carne nem ossos, eles são espírito, né? Lucas 24, 39. Se hoje Jesus, em seu estado de glória, tem um corpo de carne e ossos que pode ser tocado, então significa que nós também teremos um, pois somos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, né, afirma isso. A Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, de Deus, mas aprendemos com Jesus que é o nosso precursor, né, que penetrou os céus, em Hebreus 6:20, que a carne e os ossos podem, né? Então, carne e os ossos podem entrar, porém glorificado, né? E vemos a prova aí que a carne e osso entrou glorificado, não sangue. Carne e osso entrou glorificado porque nós vimos corpos santos que foi ressuscitado com Jesus, que foi também para a glória e estará, né? No estado igual Cristo, né? Então nós vemos aí. Então eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo aí. Ficou aí 26 minutos e pouquinho. E deixa o seu like aqui, deixa seus comentários aí. E aquele comentário que eu achar mais interessante ao público, né? Que venha dar uma ênfase melhor, nós vamos aqui postar o vídeo resposta para que as pessoas possam entender. Amém? A paz do Senhor a todos. Deus abençoe vocês. E o que eu pude explicar aí é o mínimo. E depois nós vemos com outro tema aí. Até mais.